Olá, meus irmãos, graça e paz de Cristo. Prática de pregação 1, iremos dar continuidade à exposição do livro de Gênesis. A minha perícope de pregação está no capítulo 15, verso 12 ao 21. Diz assim: Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças rendo a Ti neste momento, pela Tua palavra que foi lida, pela oportunidade no aperfeiçoamento da pregação da Tua palavra. Me dê tranquilidade, edifica os Teus servos que irão ouvir a Tua palavra e me capacita a pregá-la com clareza, Deus. Ó Pai, nos edifica neste momento. Essa é a minha expectativa, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, o primeiro mártir cristão, após ser caluniado e levado para a morte, ao ser perguntado se tinha algo em sua defesa, ele esboça então as suas últimas palavras. E a história pactual de Deus com seus antecedentes estava na ponta da língua. À beira da morte, ele conta a partir de Abrão a razão de sua fé, mostrando para aqueles homens que só há relacionamento com Deus por meio da aliança. Ao expor o livro de Gênesis, vimos que Deus, ao criar Adão, fez com ele um pacto, uma aliança de vida e morte. Vida por meio da obediência, morte por meio da desobediência. Adão não foi capaz de cumprir essa aliança e toda a humanidade ficou debaixo da maldição da morte. Entretanto, Deus imediatamente apresentou o plano de redenção, prometendo preservar uma semente que por meio dela sairia um que cumpriria cabalmente e sobre si receberia a maldição da aliança quebrada, mas ofereceria as bênçãos dela cumprida. Então vimos a iniquidade do homem se espalhar sobre a face da terra e Deus, de forma graciosa, preservando a semente e confirmando com ela uma aliança com homens e suas famílias. E um desses homens foi Abrão, um homem já de idade avançada, e sua esposa estéril. Deus lhe promete um filho, mas uma descendência tão numerosa como a areia da terra e as estrelas do céu, e a terra para que aquela descendência pudesse habitar. Mas o tempo foi passando, e até esta perícope, Abrão continua sem filhos e não possui 1 metro quadrado de terra. Então, nos versos de 1 a 6 do capítulo 15, Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Abrão creu no Senhor e foi justificado pela fé. Nos versos 7 e 8, Deus reafirma a posse da terra por herança. E Abrão pergunta: como saberei que hei de possuí-la? Calvino, comentando esse versículo, afirma que o interrogatório de
de Abrão com Deus é mais uma prova de fé do que um sinal de credulidade. Talvez os anos que espera pelo cumprimento da promessa, e diante da avançada idade, Abrão já enxergava a morte batendo na porta. Com isso, aumentava a sua ansiedade de receber a promessa. E é nesse cenário, nesse contexto, é diante dessa pergunta, que essa perícope que acabamos de ler, eu posso afirmar que o Deus pactual confirma soberanamente as promessas da aliança com Abrão. O Deus pactual confirma soberanamente as promessas da aliança com Abrão. E nós vamos ver isso de duas maneiras. A primeira delas é que Deus faz isso revelando o curso dos acontecimentos. Nós vamos ver isso do verso 12 ao 16. Deus revela o curso dos acontecimentos para Abrão por intermédio de um sono profético. Moisés, o autor do livro, descreve um cenário de pavor e cerradas trevas, para mostrar a Abrão que não se tratava de um simples sonho, mas talvez uma junção entre sonho e visão. Essa era uma das formas que Deus se revelava aos profetas. O próprio Moisés registra isso em Números, capítulo 12, verso 6. De forma soberana, Deus desvenda o destino dos próximos séculos da posteridade de Abrão, sem sequer Isaac ter nascido. Deus faz uma afirmativa irrevogável para descrever o curso da descendência abrâmica. Sabe com certeza, ele diz isso no verso 13. E após isso ele revela 3 coisas que os filhos de Abrão iriam passar. Primeiro, que eles seriam peregrinos em terra estranha. Depois, que eles deveriam ser escravos. E em terceiro, que eles deveriam ser tratados desumanamente, de forma tirânica, afligidos por 400 anos. A revelação de Deus para Abrão nos mostra que o curso dos acontecimentos da aliança não seria um mar de rosas, teria lutas e aflições. O curso da aliança com Deus também tem desafios, e Deus deixa isso bem claro para Abrão. Mas interessante que esses 3 itens que para Abrão pode ter soado de forma negativa, são notícias que talvez o patriarca não gostaria de ouvir sobre o futuro da sua descendência. Mas Deus, agora de forma soberana, ele mostra que ele tem um controle tanto sobre o mal, sobre o bem também. E agora ele apresenta que ele redireciona essa história, que ele limita essa história, e ele pôs um limite, 400 anos. Esse é o soberano Deus. E após ele limitar isso, ele redireciona a história. E ele faz isso também de 3 maneiras. A semente que iria vagar alheia, a terra alheia, o Senhor garante o retorno para a terra prometida. Claramente o Senhor aqui está prometendo libertação para os descendentes de Abrão. Segundo, a semente reduzida à escravidão sairá com grandes riquezas. E em terceiro, os que subjugaram com tirania e afligiram os filhos de Abrão seriam julgados pelo soberano Deus, o reto juiz. O soberano mostra para Abrão que tem um controle sobre o bem e sobre o mal. Nada foge ao seu controle. Tudo isso pode ter gerado algumas dúvidas no coração de Abrão. Por que deveria esperar tanto? Por que ele mesmo não podia entrar imediatamente na terra?
Se adiantarmos um pouco na história e irmos lá para o capítulo 18, o verso 17 e 18, diz assim: o próprio Deus dizendo: ocultarei a Abrão o que estou para fazer, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. As indagações que permeavam o coração de Abrão, o Senhor não o deixou sem resposta. Antes desta resposta, o soberano revela graça sobre a vida de Abrão. Ele revela para o patriarca que ele iria morrer e ser enterrado com seus pais em paz. Mas antes disso, que ele iria viver uma velhice ditosa, ou seja, próspera, bem-aventurada. Teria tempo suficiente para vivenciar todas as promessas que Deus preparou para ele viver. Em seguida, o Senhor responde a pergunta, assim como fez lá no dilúvio, no capítulo 6, verso 3. E ele faz isso, mais uma vez ele revela, assim como ele revelou lá no dilúvio, uma paciente graça, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Impressionante. Primeiro, Deus revela algo gracioso para a vida de Abrão, ditosa velhice. Em seguida, ele revela graça paciente sobre os moradores da terra prometida, a semente de Abrão. Meus irmãos, que coisa fantástica! A soberania de Deus. E Deus reafirma, Deus garante, Deus certifica o cumprimento dessa aliança com Abrão, revelando para ele o curso dos acontecimentos e mostrando para Abrão como ele tem o controle de todas as coisas, que nada foge ao seu controle. Agora, a segunda forma de Deus confirmar as promessas da aliança é cortando uma aliança com Abrão. Isso nós vemos do verso 17 ao 21, que diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio dos Eufrates, o cananeu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o fariseu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Agora Abrão vê um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Elementos talvez que prefiguram a nuvens e o fogo, que simbolizava a presença de Deus no Egito. Sem dúvida, aqui temos uma teofania, ou seja, uma manifestação visível de Deus. E esta representação divina passou entre os pedaços. Mas qual a implicação disso? Qual a implicação dessa cerimônia ao cortar uma aliança? O que o soberano queria confirmar a Abrão? Abrão ele se mostrou muito familiarizado com essa cerimônia, pois ao receber aqueles elementos animais, ele sabia muito bem o que fazer. Nós notamos isso lá nos primeiros versículos. Depois de questionar, depois de perguntar a Deus como ele teria essa confirmação da promessa que receberia esses elementos, Deus manda ele tomar esses animais. E ao tomar esses animais, ele corta eles no meio, com exceção das aves. Coloca um de frente ao outro e fica esperando. E fica esperando por Deus.
Enquanto ele esperava por Deus, ele chutava as aves de rapina que vinham na tentativa de comer ali vestígios daquele animal. Palmer Robertson, em seu livro Cristo dos Pactos, faz referência de textos sírios e de Mari, datados em 18 e 17 a.C., com relatos paralelos extrabíblicos que confirmam que já existia essas práticas cerimonial de se fazer aliança e sua significação. Esses textos aí de 18 a 17 séculos antes de Cristo traz essa confirmação. Mas o registro de Jeremias 34, 1400 anos depois deste fato, lança mais luz à cerimônia. O rei Zedequias e o povo fizeram uma aliança com o propósito de voltar a observar os ensinamentos mosaicos, de libertar os servos hebreus para 7 anos de escravidão. Mas em seguida quebraram o acordo. Então veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeremias, dizendo: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-lo-eis e na mão dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres dele servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Uma referência bem clara aqui que essa prática Abraão já conhecia. Essa cerimônia de se fazer uma aliança, de cortar a aliança, Abraão já conhecia. E isso perpetuou por meio das gerações. E esse relato, fica muito claro, esse relato de Jeremias. E qual é a implicação dessa cerimônia de cortar uma aliança? Mediante a divisão dos animais e ao passar entre os pedaços, é que os participantes se comprometem-se radicalmente num pacto de vida ou morte. Ou seja, se quebrarem o cumprimento envolvido na aliança, se quebrarem o comprometimento envolvido na aliança, estarão pedindo que os seus próprios corpos sejam cortados em pedaços, como os animais foram divididos cerimonialmente. Mas um fato chama a atenção na cerimônia de Deus com Abraão. Porque aqui não são as duas partes da aliança que passa entre as metades, mas somente o Senhor por meio de uma teofania. Nessa cerimônia, o soberano revela para Abraão que por mais que um pacto sempre estabeleça uma relação recíproca entre dois indivíduos, ainda naquele pacto que Deus celebrou com o primeiro homem, o homem não manteve igualdade com Deus. Mas Deus estabeleceu a relação de comunhão por sua promessa e sua graciosa condescendência. O Senhor da aliança não requer do seu servo que o seu servo tome para si o juramento de automaldição. Somente Deus mesmo passa entre os pedaços. Por este ato, Deus promete e assume sobre si a total responsabilidade de ser e de ver que será cumprida toda a promessa da aliança. Isso não quer dizer que Abraão não tinha as suas obrigações na relação da aliança. Ele já havia sido ordenado a deixar a sua pátria.
Mais tarde ou mais para frente, nós iremos ver Deus exigindo dele a circuncisão. Esta aliança será cumprida porque Deus assumiu sobre si a total responsabilidade em velar pelo seu cumprimento. O soberano Deus conhecia Abraão. A fantástica história, que não é a fantástica história de Abraão, mas é a fantástica história de Deus, que chamou o homem do meio da idolatria, firmou uma aliança com esse homem, com um homem que não era capaz de produzir nada, já estava avançado em idade, casado com uma mulher estéril. Deus traz ele e promete uma produtividade para ele. Essa relação de Deus e Abraão sempre foi direcionada por Deus. Deus sempre foi soberano nessa relação. E agora, mais uma vez, ao confirmar as promessas da aliança, nessa cerimônia, Deus mostra soberano. E Deus passa por meio daqueles animais. Somente Ele. Deus assume toda a automaldição sobre si. Esse ato de Deus é que, se quebrar essa aliança, eu assumo total responsabilidade. Eu me coloco nessa condição de ser despedaçado como esses animais. Por isso, meus irmãos, Abraão olha para isso, passa a ter mais certeza do que nunca no cumprimento de cada detalhe da promessa de Deus. Deus aqui está prometendo por Ele mesmo que cumprirá todas as promessas feitas a Abraão. No verso 18, a tradução literal é: naquele mesmo dia cortou uma aliança com Abraão. Deus corta uma aliança com Abraão, confirmando todas as promessas dessa aliança. Ao cortar essa aliança, o soberano que antes falava, darei a sua descendência, agora ele diz, a tua descendência dei esta terra. E de forma soberana informa para Abraão as dimensões geográficas e etnográficas, enumerando as nações cuja terra Deus estava prestes a dar aos seus filhos, a fim de confirmar o que ele disse antes sobre uma numerosa descendência. Pois isso não era para ser um pequeno grupo de homens, mas uma imensa multidão, para a qual o Senhor designa uma habitação de tão vasta extensão. Deus antes falara apenas dos amorreus, entre os quais Abrão então morava, mas agora, para ampliar sua graça, ele narra todos os outros, nome por nome. Deus tem um controle sobre a história, meus irmãos. Deus agora certifica para Abraão que cada detalhe daquela promessa que ele fez a ele, cada detalhe dessas promessas da aliança serão cumpridos cabalmente, dando detalhe de coisas que iriam acontecer séculos depois, tintim por tintim. Deus tem o controle do tempo, Deus tem o controle da história, Deus tem o controle de todas as coisas, o controle do bem, o controle do mal, nada foge do seu controle. Todas essas promessas se cumpriram na história. Abrão teve um filho com Sara chamado Isaac. Isaac teve Jacó, que desceu para o Egito. A partir daí, uma descendência abrâmica se tornou tão numerosa que encheu a terra. Levantou-se um rei no Egito e se sentiu ameaçado pela numerosa e forte descendência de Abrão, e os escravizou, e de forma tirana os afligiu, confirmando tudo aquilo que Deus tinha revelado para Abrão. Mas depois disso foram libertos da escravidão, assim como Deus prometera, com grandes riquezas.
e contemplaram o juízo de Deus sobre os egípcios, nas 10 pragas e no afogamento no Mar Vermelho. Após o período de 40 anos no deserto, vão conquistando povos e povos, terras e terras. Cada etnia, cada centímetro de terra que foi prometido. Nosso Deus não é homem para mentir. As promessas feitas a Abrão foram todas cumpridas. Entretanto, a promessa mais importante, faltava aquele pelo qual todas as nações da terra, que amaldiçoadas pela maldição da aliança, pudessem ser abençoadas. Essa promessa se cumpriu em Jesus, que veio e cumpriu a lei da aliança em sua totalidade e estabeleceu uma nova aliança, onde o seu corpo agora é partido e o seu sangue derramado, e ele se fez maldito por nós, recebendo a maldição da aliança, a morte, feita lá no Éden, mas venceu a morte, e através do seu sangue derramado, muitos de todas as nações são abençoados com os pedaços do seu corpo partido, com o seu sangue aspergido. Muitos são remidos e ficam aguardando agora a sua segunda vinda. Nós vemos isso em Mateus, capítulo 26, verso 26 a 29. Deus estabelecendo na pessoa de Cristo Jesus a nova aliança. E para herdar uma terra que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador, Abrão peregrinou, sempre nessa expectativa. E essa também é a expectativa dos herdeiros de Abrão. Queridos, nós somos filhos de Abrão, pois Paulo afirma: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abrão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abrão: em ti serão benditas e abençoadas todos os povos. Gálatas 3, versos 7 e 8. Assim como Abrão foi justificado pela fé, da mesma forma somos nós, crentes em Cristo Jesus. Mas também, assim como Abrão, há momentos em nossas vidas que olhamos para as nossas limitações, olhamos para as adversidades e nos impacientamos diante da espera das promessas de Deus. Mas o soberano nos confirma por meio de sua palavra cada uma delas. Meus irmãos, aquele mártir, o primeiro mártir cristão, ao pronunciar as suas últimas palavras, aquele mártir se chama Estevão. E ele, ao pronunciar as suas últimas palavras e ao contar a aliança que Deus fez a Abrão, ele mostrou para aqueles homens que só é possível um relacionamento verdadeiro com Deus por meio da aliança. E ao ser apedrejado, e já nos seus últimos suspiros, ele ganha força para olhar para os céus e pedir que Deus não imputasse aquele mal sobre aqueles malfeitores, confiando que somente através de Cristo Jesus somos verdadeiramente perdoados por Deus. Queridos, estamos aí na semana seguinte à Páscoa,
onde nós lembramos da passagem, da libertação do povo, da descendência de Abrão lá do Egito, onde Deus os tirou como um forte, onde Deus também estabeleceu com eles ali um pacto, aliança e cerimônias também como essa que nós vimos aqui. Trago à memória a instituição da Páscoa com Moisés. Trago à memória o sangue aspergido nos umbrais das portas, o anjo da morte passando, e aqueles homens que estavam com os umbrais das suas portas manchadas de sangue foram libertos da morte, foram libertos da maldição da aliança, pelo sangue que nos perdoa dessa maldição e que nos oferece as bênçãos dessa aliança, que é uma vida eterna e nos faz renovar a expectativa de uma terra celestial, de uma terra fundamentada pelo arquiteto chamado Jesus. Oh, meus irmãos, que maravilha! Esta palavra nos conforta, essa palavra nos traz paz, esta palavra renova nossas esperanças, essa palavra ela acalma as nossas inquietações. Talvez hoje vivemos um marco na história. Talvez hoje as dúvidas tomam conta do nosso coração. Mas ao olhar para o soberano Deus, para o Deus pactual, que fez promessas na sua aliança, de forma soberana, Ele irá cumprir todas elas. Nada foge ao seu controle. Então podemos afirmar que o bem e o mal está sobre a soberania de Deus. Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Um abraço.